Bom dia, a paz, meus queridos irmãos. Bom dia, Espírito Santo. Nós estamos aí iniciando novamente aqui na live, que caiu a live. A gente não sabe por quê, né? Mas vamos iniciar aqui a leitura novamente, tá? Porque caiu a live e precisamos iniciar em Atos dos Apóstolos 22, no versículo 3. Eu sou judeu, diz o Paulo, né? Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei do nosso país, zeloso de Deus como todos vós sois hoje. Persegui esse caminho até a morte, algemado e colocando em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, que é testemunha, e assim todo o conselho dos presbíteros, recebendo deste carta para os irmãos, e fui a Damasco com o propósito de trazer algemado a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aproximando-se de mim, de Damasco, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi ali uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu perguntei: quem é, Senhor? Respondeu-me: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu me persegue. Os que estavam comigo viram, nem verdade, a luz e se atemorizaram. Muitos, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que farei? E o Senhor respondeu: levanta-te e entra em Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Tá? Veja aqui, meu querido irmão, o discurso do apóstolo Paulo. Tá? Estava chegando o momento da sua partida. Então ele foi novamente fazer aí o seu discurso, explicar àqueles homens qual era a razão dele estar falando de Jesus e fazendo tudo o que ele estava fazendo. Então ele foi relatando tudo o que ele fez. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, né? Foi criado aos pés de um grande professor, que ele conhecia a palavra de Deus em toda a sua extensão. Ele conhecia muito bem, desde pequenininho, ele aprendeu toda aquela lei. Em Provérbios, capítulo 13 e 14, o ensino dos sábios é fonte de vida para desviar das armadilhas da morte. Veja que Deus, ele nos coloca em nossas vidas homens inteligentes, professores, para nos ensinar. Quando você é pequeno, você tem que ir para uma escola para aprender a ler e a escrever. Veja a importância de a gente ter um professor para poder nos ensinar. Todos nós precisamos de um professor para poder nos ensinar. O único que não precisou foi Jesus, né? Jesus não precisou de professor, não precisou de ninguém para ensiná-lo. No mesmo, com 12 anos, ele estava no meio dos doutores e ali ele explicava e ele falava da palavra fluentemente, ensinando os professores, e ali eles ficavam abismados de ver a sabedoria do Senhor Jesus. E nós não, nós precisamos entrar numa escola, aprender a ler, a escrever, né? Alguns vai mais rápido, outros vão mais devagar, mas ali nós vamos aprender e nós agradecemos muito a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus que têm no sangue a responsabilidade e o amor de ensinar, porque para ensinar é preciso ter amor. Você que é professor ou professora, para fazer o que você faz, se você não fizer com amor, não vai surgir efeito nos seus alunos. Não é verdade? Você tem que ter amor por aquilo que faz. Quando você tem amor, você faz. Eu conheci uma professora que ela ia dormir quase 2, 3 horas da manhã
todos os dias para dar conta do recado, né? Fazer aquelas provas, não é? Corrigir provas, e ficava até 2, 3 horas da manhã. Ia dormir quase na hora de levantar, né? Por quê? Porque existia no coração dela um amor do ensino. Então, querido irmão, e Paulo, ele cresceu com Gamaliel. Gamaliel era um grande professor que ensinou Paulo em toda a palavra, tá? Então, nós somos aí gratos, né, pela educação que nos foi passada, nos tornando assim indivíduos mais capacitados. Eu quero que você aprenda a agradecer ao Senhor por aqueles que te ensinam. Ensinar não é qualquer ensino, algo, né, que você aprendeu com qualquer pessoa, não. O ensino que eu estou falando aqui, meu irmão, aprofundado, é o ensino da palavra de Deus, tá? Então, esse ensino que vai te instruir, te ensinar, te fazer sábio, tá? Na palavra de Deus, para que você se prepare para aquilo que estão por vir. Nós estamos aqui sendo treinados por Deus para que possamos ir para o reino celestial. E você precisa estar disposto a aprender, seja pelas lutas, pelas dificuldades que você passa, pela doença, pela tristeza, muitas vezes, não é? Pelo não dormir de madrugada, muitas vezes. Muitas coisas nós estamos aqui aprendendo. Aprendendo a vencer. Sermos vencedores, nos preparando para entrar no reino celestial. É o Senhor que dá sabedoria, o dom para o professor nos instruir. Porém, não devemos esquecer que, sem esse profissional, não chegaríamos a lugar nenhum. Além do mais, ele se dedica a estudar para nos passar o conhecimento que conseguiu adquirir com muito esforço. Não é fácil, né, meu irmão? Então, essa é uma profissão muito valorizada em alguns países, não é? É o professor que forma todas as profissões. Infelizmente, sabemos que no Brasil esse profissional não é reconhecido e muito menos, né, bem remunerado. Como os cristãos, antigamente eu lembro que os professores ganhavam muito bem, tinham uma remuneração muito boa, não é? Os professores conseguiam comprar o carro, porque a remuneração deles ganhava bem. Mas com o passar do tempo, isso ficou para trás. São aqueles que trabalham bastante e ganham bem pouco. Para continuar como professor ou professora, você tem que amar muito essa profissão, porque senão você deixa. Muitos professores que entraram nesta carreira para ganhar dinheiro desistiram. No meio do caminho, eles deixaram e procuraram outras carreiras, né, outras profissões, porque eles estavam querendo ganhar dinheiro. Mas quem realmente tem o dom de professor, ele não desiste, porque é um dom que foi colocado dentro dele. Como cristão, devemos orar por nosso país. Como cidadãos, devemos cobrar dos nossos representantes uma educação melhor para nossas crianças e jovens, além da valorização dos professores. E eu quero dizer para você que esta luta, esta batalha, estamos aí até hoje. Mas é preciso que a igreja, o povo de Deus, reconheça isso através das orações. Que não adianta chegar ali, fazer aquele motim, fazer aquelas, né, passeatas, se não tiver um propósito, se não tiver objetivo, se não tiver oração. Se Deus não tiver em primeiro lugar, irmão, né, você pode morrer de fazer passeata, mas se o Senhor não tiver nessa passeata, irmão, nada vai acontecer, é só cansaço. Primeiro nós temos que orar ao Senhor,
para que o Senhor desperte os governos, para que tudo aquilo que é corrupção, é mentira, seja tirado do nosso meio. Mas a igreja tem que reconhecer que ela é a principal, né? É a principal responsável por tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil hoje. A igreja hoje cruzou os braços, dizem, fazem do jeito que eles querem, mas você não tem a responsabilidade de orar, de fazer a sua parte, porque cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Orar pela nação, orar pelos governantes, orar pela nossa cidade, orar pela nossa saúde, orar pelos médicos. Quer dizer, a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja é orar para que o Senhor mova as águas, porque senão Satanás fica aí nadando de braçada, não é? Nós vemos aí a saúde um caos, né? Tá um caos a saúde, muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas doentes, não é? Então a igreja neste momento tem que se levantar em oração para Deus abençoar o país, para Deus abençoar a igreja. Você vai para a Bíblia, irmão, e isso é o que Deus tem sempre ensinado. Quando os reis buscavam a Deus e pediam perdão dos seus pecados, o Senhor enviava a recurso, Deus afastava os inimigos, porque a igreja reconhecia. Na leitura de hoje, o apóstolo Paulo afirma que foi instruído por Gamaliel, isto foi antes da sua conversão no cristianismo. Seu instrutor era um judeu rabino, membro do Sinédrio, a Assembleia Religiosa dos Judeus, fariseus e mestre da lei, e muito conhecido e influente em Jerusalém. O profundo conhecimento de Paulo acerca da lei judaica e da palavra de Deus demonstrara que ele teve uma excelente educação, ou seja, um alto grau em ensino. O professor é um mestre que se dedica ao seu tempo para nos instruir. O aluno, como um discípulo desse educador, deve estar atento para perceber todo o conhecimento. Isso vale ainda mais para Jesus, o grande exemplo do professor e mestre para a nossa vida. Quem deseja ser discípulo de Cristo deve negar-se a si mesmo e colocar o reino de Deus no primeiro lugar de sua vida. E o aprendiz do grande mestre deve ter algumas características como um ser honesto, verdadeiro, paciente, obediente, amável e crer na palavra. A maior e mais nobre missão é de dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens do futuro, tá? Então, aí está a responsabilidade, irmão, que o Senhor colocou em cada um de nós, para que possamos aprender com o mestre dos mestres, que é Jesus. É a palavra de Deus, que você deve ler, você deve buscar, além do seu professor, além daquele que te ensina, além do seu pastor que prega a palavra, além daquele que está sempre pronto para te ensinar, para abençoar você. Você aprende com Jesus, porque a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos para vencer as batalhas do dia a dia. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos ensine e que possamos ouvir mais, né, os nossos pastores, os verdadeiros pastores, aqueles que trabalham, aqueles que pregam o evangelho com sinceridade e com verdade. Ouça o seu pastor, principalmente se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que leva as coisas do Senhor a sério, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti. Nós te bendizemos e nós te adoramos, Senhor. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, nós estamos aqui, Senhor, para louvar o Senhor, pelos profissionais, pelos professores. Nós louvamos a Deus pelos pastores, louvamos a Deus pela Tua graça que tem nos sustentado e tem nos ensinado. Quantos e quantos dos Teus servos têm sido abençoados. Venha nos abençoar e venha abençoar esses homens de Deus, essas mulheres de Deus,
que o Senhor tem nos colocado em nosso caminho. Pai, venha abençoar os teus filhos, venha fortalecê-los na fé. Eu abençoo os professores, eu abençoo, Senhor, os médicos, os advogados, todos aqueles que o Senhor tem instruído para poder ajudar o teu povo. Vem, Senhor, nesta hora, neste momento, manifesta o seu poder e a sua glória. A tua palavra nos aponta, Senhor, para o apóstolo Paulo, que foi um homem instruído, foi um homem que aprendeu a tua verdade, a tua palavra, que guardou o teu evangelho no seu coração e deu também a sua vida pelo seu evangelho. Pai, prepara homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, para que possa seguir este caminho, o caminho verdadeiro, o caminho da fé, o caminho da coragem, o caminho de não voltar atrás, mas perseguir, ser insistente dentro da sua verdade. Estende as tuas mãos, Pai, para fortalecer a sua fé. Repreende as fortalezas do inferno, porque nós sabemos que a nossa luta aqui não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades que se levantam para nos abater, para nos destruir. Senhor, para tirar nossas forças, nossa coragem de continuar. Estende as tuas mãos, levanta-os, fortalece-os na fé, repreende as doenças, repreende as enfermidades, repreende os males. Oro, Senhor, pela vida, Senhor Jesus, de cada irmão e irmã. Oro, Senhor, pela vida da Débora, do Eduardo, lá do Rio Grande do Sul. Opera sobre a vida da Débora. Repreende toda a doença, toda a enxaqueca. Espírito Santo, vá de encontro a ela agora. Eu te ordeno, espírito da doença, da enfermidade, da enxaqueca, da dor, saia da vida da Débora. Pai, abençoa aquela família. Abençoa, Senhor, famílias que estão doentes, enfermas, amarradas, prisioneiras. Outros estão sendo vítimas de inveja, de macumba, de feitiçaria. Pessoas que estão agora angustiados, com depressão, dependendo de remédio. Em nome de Jesus, Senhor, coloque as tuas mãos para abençoar o teu filho, a tua filha, para levantar o caído, para levantar o necessitado, para fortalecê-los na fé. Senhor, nos reveste com a tua unção. Em nome de Jesus, repreende todo mal, repreende toda dor. Opere agora, do alto da sua cabeça à planta dos pés, que seja sarado e sarada. Abençoa este copo com água, fotos, documentos e peça de roupa. Receba agora a cura, receba a libertação, receba a saúde. Levante-se desse leito, desta cama, desta cadeira de roda. Levante-se agora e ande, seja sarado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Nós estaremos aí amanhã de volta aqui pelo Facebook, das 11h20 ao meio-dia, e também pela 94 FM, das 10 ao meio-dia, tá? Vá lá no Facebook, vá lá no YouTube, assine o nosso canal, que é o canal Josi Lima, programa Bom Dia Espírito Santo, pastor Francisco, pastora Josi, para que o Senhor venha abençoar milhares de pessoas através da mensagem, porque quando você se inscreve, quando você dá o seu joinha, então ele vai mais longe, tá? Então, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, ligue para nós, você que quer ser um parceiro e uma parceira do Projeto Mil Almas. Bom dia, Espírito Santo, e amanhã estaremos de volta no nome de Jesus. Compartilhe esta live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.